E aí, pessoal, mais uma aula com essa professora maravilhosa aqui, a professora Deise, de Física. E com o grandão aqui, ó, professor Décio, grande de mente esse rapaz, olha. Grande, enorme, de barriga. Oh, não disse isso. Opa, não, mas o que é realidade é realidade. Lembra da realidade lá em movimento e do que o que poderia ser... O móvel, a partícula, né? Depende do referencial. Daqui a pouco vamos dizer que é bullying. Vamos lá, então. Aula 6.1. Aula 6.1. Né? Vamos continuar dentro da cinemática, né, professor Décio? Isso, ainda vai um bom tempo movimento ainda. Uniforme, né? Movimento uniforme, vamos falar do movimento retilíneo, mas vamos aperfeiçoando, né? Tem cada aula que passa, bacana para ver, né? Cada aula que passa, um pouquinho mais. Uma não novidade. Acha que é só assim, não, né? Então, mas vamos aí aos poucos, né? Para que fique bem entendido. Com certeza. E vamos ver o que vamos ver hoje, né? Vamos que vamos. Vamos ver o que vamos ver hoje? Então olha vamos lá. Aí, ó, movimento uniforme, parte 3. Nós chegamos na 18 já. Os gráficos, olha bem o que nós falamos na aula anterior, né, professora Deise? Os gráficos, velocidade, tempo e velocidade negativa. Já vimos a função. Isso. A professora Lucia e o professor Maurício são especiais aí em mostrar como que a função é representada em um gráfico. Exatamente. Né? E aqui na física nós utilizamos, né? Isso. Para poder aí descrever o movimento, fazer representações, né? Transformação de unidade já estamos falando já há um bom tempo, né? Isso. Quilômetros por hora e metro por segundo, tal. E hoje a gente vai mais enfatizar mesmo, né? Com certeza. E o gráfico, no caso não falar aí do tempo, a distância com o tempo, né? E a inclinação. Isso, velocidade de tempo e distância tempo. Tem diferença entre os dois gráficos, não pode confundir. Que a distância-tempo, a gente vai estar dentro da função horária e vai ter uma inclinação que nós vamos ver o que se trata, né? Justamente. E como habilidades, entender e resolver situações, problema que envolvam o movimento uniforme e elaborar e resolver situações que envolvam o movimento. Então, nós temos habilidade de arte, gráfico também é uma leitura, então faz parte, né? Com certeza. E ali, pessoal, gráfico de velocidade versus tempo, certo? Vamos lá começar, pessoal. No movimento uniforme, o gráfico de velocidade e tempo é uma reta paralela ao eixo dos tempos. E é uma área sob este gráfico nos fornece o valor da distância percorrida. Vem aqui, galera, vem aqui, olha só. Olha aí. Aí o pessoal bota a mão na cabeça aqui, olha só. Olha aqui para a professora Deise, por favor. Aí. Não entendi. Vamos explicar, professor, como é que funciona? Se é um gráfico de velocidade, como é que pode te dar a distância percorrida, né? O que esse negócio de sob o eixo de paralelo? Justamente. Vamos olhar lá e ver? Olha só. Sim. Então, tá ali o gráfico, certo? É um gráfico aí de velocidade e tempo, tá ali, né, o Vzinho de velocidade. Era o X e Y, né? Nós temos o X aí, o tempo, e o Y, a velocidade. Exatamente. Mesma coisa lá na matemática, só que na física nós não trabalhamos com coisas assim, nós precisamos dar um sentido. Então, no caso, velocidade e tempo. E lembrando, professor Décio, que no movimento uniforme, essa velocidade ela é o quê? Constante. Isso significa, pessoal, que essa velocidade ela não muda com o passar do tempo. Então, é uma reta paralela ao eixo dos tempos. Né? Então, tá aqui, olha só. Tá aqui, ó, o eixo do tempo, tá na horizontal aqui, certo? Então, opa, deixa eu voltar. Isso significa que a reta da velocidade é paralela, ou seja, se tá na horizontal, a reta da velocidade vai ser o quê? A velocidade, no caso, vai também estar na horizontal. Pronto, isso aqui é paralela. Uma área, né? Significa isso, paralela. O quê? Paralela é na mesma direção, né, professor Décio? Então, olha só, direção, tá aqui, ó. Velocidade horizontal, constante. Horizontal. Tempo de uma hora, velocidade é quanto? Não 60. Se usa o lado vertical, por quê? Porque ela é um número só, ela é constante, ela não fica mudando o tempo todo. Isso aqui, ó. Depois de 5 horas, a velocidade continuou aqui, 60 km por hora, então é uma velocidade constante. Pessoal, o que vai acontecer, ó, se você pegar aqui, fazer uns pontinhos aqui, Décio, isso aqui não forma uma figura geométrica? Com certeza, um retângulo, né? Se é uma figura geométrica, eu posso tirar o quê? A área da figura. E a área, geralmente, é a multiplicação, né, de lados. De um lado vezes o outro. E um lado vezes o outro é o que? As nossas grandezas. O tempo e a velocidade. Então tá aqui, ó, velocidade. Tá aqui, ó, que bonitinho que ficou. Bem. Então a área aqui nesse caso é você pegar o lado, que vale quanto aqui? 60, e multiplicar pelo outro lado, que vale quanto?
No caso aí, nós temos o 5, né? 5. Então vai dar pessoal, 300, claro. Significa o quê? Que eu peguei um lado que é velocidade e multipliquei pelo Mas outro velocidade lado vezes tempo não é distância que nós temos na nossa equaçãozinha? Então, pessoal, olha só. Para achar a distância num gráfico, é só multiplicar um eixo pelo outro eixo aqui, Justamente. que nós vamos corresponder à área. Fechado? É uma outra forma de encontrar o quê? E como nesse caso a velocidade é quilômetros por hora e o tempo está lá em horas, então a distância em quilômetros seria 300 quilômetros. Então, né? Olha ali, a distância nesse caso metro, ali. mas é quilômetro, né? Quilômetros, né, pessoal? Deixa eu só pegar uma coisinha de caneta para ficar bacana aqui, ó. Pronto. Opa! É porque lá foi dado em quilômetros por hora, né? Se fosse em metro por segundo, seria metro. Exatamente. É só colocar aqui, ó. Um casinho aqui. Pronto, ninguém viu, ó. Pronto. Fechou, pessoal? Então, a área do gráfico é a distância porque multiplica o eixo da velocidade pelo eixo do tempo. Isso. Certo? Vamos ver um exemplo, Décio? Vamos. Olha ali o exemplo, ó. Olha, um automóvel, ele move-se em uma estrada de tal forma que o gráfico velocidade vezes tempo desse móvel ficou como uma figura, mas agora já não ficou tão bonitinho um gráfico só. Tem 3 gráficos e um só, na verdade, né? Lembra do exercício anterior, da aula anterior, que a gente tinha 2 percursos de 120 km ou 240? Isso. Tivemos que fazer por parte. Aqui também nós vamos ter que fazer por parte. Partes também. Então, qual a distância percorrida pelo automóvel em 4 horas? Então, ele vai sair de um ponto aqui, 0 horas aqui, 0 hora, até aqui. Só que ele fez em 3 maneiras diferentes, né? 3 velocidades diferentes. Estava a 30, depois a 90, depois um certo tempo a 60, certo? Então, é importante fazer por parte, não podemos fazer tudo junto, como fizemos naquele exemplo anterior, naquele exercício da aula anterior. Olha aí. Precisamos, jovens, encontrar a distância percorrida em cada um dos trechos da figura. Então, como o professor Décio falou, se durante ali, ó, um primeiro intervalo de tempo eu fiz com uma velocidade, o outro intervalo de tempo eu fiz com outra velocidade e, por último, o terceiro intervalo de tempo com outra velocidade, então é aquele negócio da distância total percorrida, né, Décio? Para eu poder... que no nosso exercício anterior a gente precisava de encontrar o tempo. E aqui a gente precisa encontrar a distância. Exatamente, olha ali, ó. Mudou muito, né? Olha aí, o primeiro, né? É a área, né? Aqui, que é um eixo vezes o outro eixo. Olha lá no cantinho, primeira ó. área. Ela está mostrando só que é uma área 1, né? Mas é toda essa parte aí. Depois uma segunda. Ó, a primeira. Formada por isso aqui. Isso. Então, nós temos a primeira, né? Anotou aí 30 km por hora. Agora... 30 vezes 1. Lembra que a gente só multiplica, né? Isso. Olha aqui, ó. 30. Opa, volta lá. 30 quilômetros, que é aqui, esse lado, vezes 1, deu 30 quilômetros. Então, percorreu 30 quilômetros na primeira hora, correto? Correto. Então, Vamos a gente pode seguir esse raciocínio para as outras duas, né? Justamente. Ó, vamos fazer então aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, vamos passar. Olha aí, ó. Vamos fazer no maiorzão aqui, ó. Isso, agora nós já temos de 1 até 3, né? Em 1 hora percorreu 30 quilômetros. Dessa 1 hora que o tempo não para, até chegar a 3 horas de viagem, são 2 horas na verdade, né? Isso. 3 menos 1 é 2 horas de tempo. A velocidade ali, a gente vai aqui, ó. Agora tá 90. Embaixo aqui até em cima, 90. Aqui. Agora a velocidade é isso aqui, né? Vamos fazer essa multiplicação, então. 2 olha vezes só. 90. 180. Então, na primeira, percorreu 130. 30 aqui, agora percorreu 180. 30, 180. Vamos fazer a última, então, seguindo o mesmo raciocínio. Tá ali, ó, a área 3. Mesmo raciocínio, pessoal. Só que de agora 3... é só 1 hora, de 3 até 4, Isso. né? Lembra, isso aqui é o tempo, né? Na sequência, e aqui levou 1 hora para percorrer de 3 horas, 3 da tarde a 4 da tarde, por exemplo. Né? Ou 3 da manhã a 4 da matina, se ele estiver viajando de madrugada, né? Justamente. E ali fez com quanto? 60? Agora a velocidade é 60. Olha ali, fazendo novamente a multiplicação, que é a área, nós vamos ter 60 quilômetros. Agora tá fácil, né? Encontrar a distância 30, total percorrida. Né? Percorreu 30 no primeiro trecho, percorreu... É só somar. Vamos lá. Que justamente. Legal. 1, 2, mais 3. Que bonitinho, né? Coloridinho. Então, somando tudo ali, nós vamos ter uma distância total de... 270 quilômetros
em 4 horas de viagem. Então... Ó, a gente pode ver olhando esse gráfico, né, Décio, que está tudo na parte positiva, né, bonitinho aqui e tal. Mas será que só tem positivo? Eu não posso encontrar velocidade negativa? Na aula passada nós vimos, né? Nós vimos que pode também. Poderia ter a parte de baixo do gráfico, né? Então aqui... Tem velocidade negativa, né? Mas quando vai ser velocidade negativa? Tem como a velocidade, por exemplo, 10. Você está em uma bicicleta a, digamos aí, 12 km por hora. Aí você começa a frear a sua bicicleta. Eu vi um sinal, um semáforo natural que, né? 4, 2, 1, 0, você parou. Tem como continuar freando? Não, já parei. Não tem como a velocidade ser negativa no sentido de velocidade diminuir, correto? Fechou, então, por que existe velocidade negativa? É porque o negativo não é da velocidade, é uma informação, não é isso? É uma informação. Exatamente. E vamos ver, pessoal, como é dada essa informação. Nós falamos na aula passada, mas vamos fazer uma definição melhor. Isso. Vamos lá? Olha só. Vamos Ali lá. a moça pensando, quando um corpo se desloca em uma trajetória, costumamos convencionar um dos sentidos do movimento como sendo positivo. Nós falamos isso na aula passada. E o outro sentido, então, será considerado o negativo. Então, toda vez que nós fizermos aí a distância percorrida, nós vamos ver se estiver a favor da trajetória, né, o móvel, eu vou ter um número positivo. Se ele estiver no sentido oposto, eu vou ter um número... E se é convencionar, quer dizer que é uma regra para todo mundo? Pode ser, a gente pode colocar ali, exatamente. Se você tiver 2 alunos, um disser que para a direita é positivo, o outro pode dizer que para a direita é negativo, um outro aluno pode, né? Ele pode convencionar. Aí ele vai ter que convencionar Só todos que os os cálculos. dois não podem conversar junto, né? Exatamente. Cada um convencionou diferente. Pode. Aí nos cálculos dele ele vai ter que explicar, porque o que importa aqui, pessoal, se liga aqui, olha só. Não pode resolver o exercício junto se cada um convenciona diferente. Exatamente. Importa que você saiba a questão do significado que a gente está trabalhando no movimento. Então, se eu convenciono que para a direita é negativo, então todos os meus cálculos, interpretação... Para aquele exercício, para aquele problema tem que ser. Exatamente. E um outro dia, se eu quiser fazer o contrário, eu posso. No mesmo exercício. Aqui nós sugerimos, né, Décio, que a gente está indo da esquerda para a direita. É a parte positiva de um gráfico, então positivo, certo? E o contrário, negativo. Mas pode pensar diferente? Pode. Vai dar o mesmo resultado. Claro que se eu encontrar 80 km por hora ou 80 km positivo, ele vai encontrar negativo, porque está fazendo o oposto, né? Exatamente. Mas não vai mudar o 80, vai continuar sendo 80. O que ele vai dizer é que ele encontrou aquele resultado porque estava no sentido contrário à trajetória que foi convencionada. Justamente. Por isso que é convenção. Pessoal, se liga lá, vamos continuar, olha só. Não é convencer, não, né? É convencionar. Então, tá ali, olha só, vamos adotar ali o sentido positivo no que está sendo considerado ali. Então... E a velocidade negativa seria se eu estivesse indo no sentido oposto ao considerado sentido positivo. A setinha mostra para um lado e o carrinho está indo pelo outro da setinha. Então, significa que as posições ocupadas, elas vão diminuindo, né, Décio? Vão diminuindo em relação à origem. Isso. Então, se eu pego uma posição... Vem aqui, pessoal, olha só. Então, ó, tá aqui o professor Décio, eu tô aqui. Se ele tá na posição... Nós adotamos, ó... Do meu lado, ele pro Décio é o positivo. Estou na posição defensiva agora, tá? Ó, daqui pro Décio é positivo. Justamente. Então, imagine que a gente vai começar dele. Ele tá no 50. Se eu estou indo para lá, inicialmente, né? Aí chegou até aqui que eu tô no 30, imagine. Justamente. Então, inicialmente, posição final. Se a gente for fazer uma subtração para poder encontrar a distância percorrida... Vai ficar 30 menos 50, vai ficar negativo. Vai ficar negativo. Justamente. Se eu dividir isso pelo tempo, eu vou encontrar um sinal... negativo que vai me falar que é o sentido oposto ao movimento. Eu vou ter uma velocidade negativa. Então, o sinal é só uma informação. É só uma informação. Não existe velocidade negativa. É por isso que a gente fala que quem está vindo no sentido oposto ao considerado como positivo está regredindo o movimento porque, numericamente, a posição está diminuindo ali com o passar do tempo. Retrógrado. Fechou? Então, vamos continuar, pessoal. Olha só. Muito bem. Então, tá ali, importante, olha só, chega a estar em laranja, né, Décio? O que está escrito ali? Olha, vamos ficar bastante atento às unidades de medida, pois em alguns casos é preciso transformá-las antes de começar a resolver a atividade. Nós já vimos isso, né? Isso. Quilômetros por hora, aí o outro tá o tempo em segundo e assim por diante, né? Exatamente. Olha o exemplo 2 ali, ó.
se a velocidade de um corpo vale 30 km por hora e você deseja calcular a distância que ele percorreu durante um tempo de 3 horas, já sabemos que dá para utilizar a função horária, né, Décio? Dá para utilizar a função horária. E não ali, precisa fazer uma transformação, porque está tudo em quilômetros por hora e hora. E né? aí o aluno pode perguntar o seguinte, Décio, professora, está ali, velocidade vezes tempo, mas isso é a função horária? Pessoal, olha só, isso aqui é a nossa equaçãozinha simplificada para encontrar a distância. Para eu colocar a função horária, basta acrescentar o D0. Lembrando que isso aqui é a posição inicial. Quando não aparece aqui na equação, significa que vale quanto, Décio? Considera 0. 0, certo? Então, olha só, toda vez que você vê isso daqui, a nossa posição inicial dentro da função horária, ela vale 0. Porque se for 0 e somar qualquer coisa, o 0 é elemento neutro na adição, né? Aqui, ó. Então, eu tenho 30 aqui, eu tenho 3 aqui. Para encontrar essa distância percorrida, é só fazer uma multiplicação, olha só. V vezes T. 90 quilômetros, né, pessoal, de Por distância percorrida. Lembrando que H e H, os dois estão em horas, então não precisa preocupar. Se fosse quilômetro por segundo, teria que estar 3 segundos, assim por diante. Tá, pessoal? Se fosse aqui, ó, 30 metros por segundo, eu teria que transformar em quilômetros por hora para poder multiplicar por 3 horas. Por hora. Ou transformar as 3 horas em segundo. Para poder multiplicar com a velocidade. Entendido isso? Fechou? Então, para você multiplicar aqui, ó, as grandezas, as unidades têm que conversar entre si, ok? Outro exemplo aqui. Vai que é tua, Décio. Olha aí. Se o valor da velocidade for, por exemplo, 60 metros por minuto, olha aí, ó. Aqui é 60 metros por minuto. E o tempo é 15 segundos. Pronto, Deise. Está aí o exemplo. Um exemplo aí. A operação não poderia ser realizada, pois as unidades de medida de tempo são diferentes. Aqui é minuto e aqui é segundo. Então, é necessário antes fazer o quê? Transformar. Exatamente. Por isso que nós transformamos as unidades. Olha o jeito que está ali, pessoal, ó. 60 metros por minuto. Então, essa barrinha ali significa que o minuto está no denominador. Isso. Aí tá aqui, ó, multiplicado por 15. Posso multiplicar direto? Não. Não, tem que Primeiro transformar o quê? transforma esse minuto em segundos. Esse minutinho aqui. Então, há necessidade de transformar as unidades para que possa se multiplicar. Justamente. Ok? Então, transformando, a gente vai fazer... Um minuto, na verdade, são... Tem duas soluções. A primeira ali, sabemos que um minuto é 60 segundos. Então, nós podemos fazer a substituição lá embaixo, olha só. 15, aí troca o minuto, coloca 60 segundos, certo? Que é 15 por 60, né? Ali que transformado ficaria aquele valor ali, em minutos, certinho? Então, ali, olha só, a gente faz a substituição, bonitinha Transformou ali. o tempo em minutos. Professora, peraí, qual que a gente transformou? Pessoal, a primeira solução, deixa eu voltar aqui rapidinho, foi transformar o 15 ali, não foi? Foi. Olha só, a gente pegou então, esse 15 aqui, ó. que a gente transformou em minuto. A gente pegou isso aqui, né? 1 minuto e 60 segundos, colocou aqui e deu 0,25 lá. Você sabe transformar, né? Segundo para minuto e divide por 60, é o contrário, né? Aqui, ó. Pronto, é a primeira solução. Agora pode resolver. Aí 60 aqui vezes simplifica, 0,25, né? a resposta vai ser em metros. Outra forma é transformar um minuto. Aí você... Em segundo, né? Isso, em segundo. Então tá aqui, ó, a segunda forma, tá ali, olha só. 60 metros por minuto. 1 minuto são 60 segundos. 1 minuto são 60 segundos. Então a gente faz a simplificação aqui, ó. Dá 6 dividido por 6, 1. metro por segundo. E agora faz a continha, né? Faz a continha bonitinha, olha ali. Isso é a velocidade 60 metros por minuto, corresponde a 1 metro por segundo. Dessa maneira, pegando a nossa representaçãozinha ali da distância, olha só que bonitinho, a gente acha os mesmos 15 metros. Se tivesse achado diferente, né, Décio, eu teria que rever que alguma coisa na transformação... Com certeza erramos. Tá? Pessoal, olha só. Duas maneiras aqui. diferentes, mas o resultado não pode ser diferente. Isso, né? Olha só, liga aqui, pessoal. Quando a gente faz essa transformação, ok? Quando a gente faz essa transformação, né, Décio, a gente tem que... Isso. Ó, a gente quer encontrar a distância. Tá? Então, se eu transformo o tempo de uma forma ou de outra, que eu transformei em 2 lugares diferentes, eu vou ter que encontrar a mesma distância, tá bom? Justamente. Transformar você pode escrever de maneira diferente, mas não pode dar resultado diferente. 15 metros pode ser escrito em quilômetros, 0,015,
Mas aí tem que ser uma maneira diferente de escrever a mesma coisa. 15 metros são 15 metros. Exatamente. Fechado, pessoal? Vamos continuar, olha só. Então, ali encontramos, transformando, lembrando ali, ó, transformando quilômetros por hora para metros por segundo, não esqueça. Tá ali, ó, se eu for de quilômetros por hora para metros por segundo... Nós já temos aquele 3,6 famoso, Exatamente. já falamos em outras aulas. E voltando... Multiplica, né? Multiplica, tá, pessoal? Não esquecendo dessa relação, né, Décio? Então, e quando não tiver... Lembrando que o 3,6 só serve para essas duas unidades aqui. Lá na questão anterior era minuto, então nós tivemos que transformar somente o tempo, tá, pessoal? Então, aqui 3,6 para essas duas relações. E vamos ver o seguinte, olha só, o que nós vimos, Décio? Nós vimos o seguinte, lá na da distância, olha só, distância, velocidade, tempo, certo? Você concorda que se eu aumentar esse tempo aqui, eu vou estar aumentando essa distância? São diretamente proporcionais. São proporcionais. Se diminuir, diminui, assim por diante, né? Então, nós podemos falar que nós temos grandezas que são diretamente proporcionais. Isso significa se aumentar uma, aumenta a outra. Também aumenta. Se eu diminuir uma... A outra também diminui. E a gente pode ver isso no gráfico, né? Com certeza. Então, olha só... Vamos ver aqui um exemplo. Um automóvel deslocando-se em uma estrada reta com velocidade constante de 20 metros por segundo. Lembrando que, por enquanto, só velocidade constante, que estão no movimento uniforme. Depois teremos velocidades variáveis. Né? Usando a relação, ó, distância, velocidade e tempo, podemos calcular a distância que ele percorreu para diversos valores de tempo. É para isso que serve a nossa função horária. Decorrido a partir do instante t igual a zero. Certo? Lembrando, pessoal, que lá na reta da trajetória, nós podemos ter os valores negativos que estão aqui do outro lado do zero, né? Isso não acontece para o tempo, tá? Tempo é a partir do zero e pronto. Positivo. Ok? Então, tá ali a nossa relação, dá para calcular qualquer distância e nós vimos que quanto maior esse tempo, maior vai ser a posição, distância. A distância percorrida, a posição que ele vai estar, né? Ok, fechado? Então, ali, olha só. A nossa tabelinha, né? O que podemos observar aqui, ó? O tempo marcado a partir do zero e aqui a partir do marco zero da distância, né, Décio? Também, só para facilitar, não é necessário começar do zero, claro, mas... Aqui a cada segundo eu tenho uma distância de 20 metros, né? Porque a velocidade é constante, 20 em 20. Exatamente, então eu posso... Para média essa variação. Ó, se eu dividir aqui 20 por 1, eu posso falar que a minha velocidade é 20 metros por segundo, é só tirar... A palavra está dizendo, né? 20 metros por segundo. Eu ando 20 metros a cada segundo. Então aqui, olha só, como é que nasceu esta reta, pessoal? Só foi ligar os pontinhos, ó. Aqui. Opa. Olha só. E aí a matemática aí funciona. Então nós podemos ver que é uma reta inclinada para cima, né, Décio? Aqui, ó. Justamente. Porque os meus valores de distância estão aumentando com o passar do tempo. Então, a reta é inclinada para cima. Fechado, pessoal? Olha ali. A velocidade é constante, né? Para qualquer movimento uniforme, a velocidade vai ser constante. A distância percorrida por um objeto vai ser diretamente proporcional ao tempo que decorreu neste percurso, claro. Esse fato é representado matematicamente pela relação D, né, proporcional a T, onde o símbolo significa, aí, como eu disse, proporcional a. Então, a distância, a posição, na verdade, é proporcional ao tempo. É por isso porque acarreta uma distância, né? É por isso que nós temos uma reta inclinada. Justamente. Certo? Porque é proporcional, tá, pessoal? Então, toda vez que você vê esse tipo de gráfico... E ela é de primeiro grau, tem que ser uma reta, né? Se for segundo, seria uma parábola, assim por diante. Então, toda vez que você vê isso daqui, nós temos algo diretamente proporcional que vem de uma função de primeiro grau, como se vê lá na matemática, né? É isso aí. Então, tá aqui, ó, diretamente proporcional. Então, tá aqui. Será que deu para entender já? Com certeza. Né? Então, tá ali, ó. Será que deu para entender? Sim, né, pessoal? Como já vimos, olha só, continuando. A definição da grandeza está associado a tudo aquilo que pode ser medido ou contado, né? Isso significa que eu tenho várias. Comprimento, tempo, temperatura, massa, preço, idade. Exatamente. Beleza também não, né?
Será? Acho que não tem uma formulazinha, né, para beleza. Então, pessoal, olha só, as grandezas diretamente proporcionais estão ligadas de modo que, à medida que uma grandeza aumenta ou diminui, outra altera de forma proporcional, como nós vimos lá naquela tabela. Vamos ver alguns exemplos básicos? Proporcional, se aumenta o dobro, o outro aumenta o dobro. Aumenta 3 vezes, aumenta 3 vezes. Vamos Isso é proporcional, né? Vem aqui com nós. O que foi, professor Décio? Pessoal, olha bem, quando a gente fala de proporcional, não é igual. Isso. Se aumentar 2 vezes o dobro, o outro também aumenta o dobro. 3 vezes, 3 vezes. Exato. Isso é ser proporcional. Não igual. Aumenta 5, tem que aumentar 5. Um pode aumentar 5, o outro aumentar 10. Desde que 5 é o dobro de 2,5, 10 é o dobro de 5. Os números não precisam ser iguais, né? Porque você tem o tempo e tem a distância. Exato. Então lá no nosso movimento uniforme, a distância ela aumenta de forma proporcional ao tempo. Nós vimos que na tabela ali o tempo aumentou de 1 em 1, 0, 1, 2, 3, 4, 1 em 1, mas a distância aumentou de 20 em 20, 20, exato. 40, 60, 80. Ou seja, então não é aumentar 5, aumentar 5, é proporcional. Dobrou de 1 para 2, aumentou de 20 para 40, dobrou também. Exatamente. Isso é que é ser proporcional. Exato. Senão, não, tem que aumentar 5 e 5, 10. Não, tem que aumentar proporcional. Vamos continuar, pessoal? Né? Olha só. Então, tá ali, vamos ver os exemplos. Olha aí, né? O valor para a instalação de um piso comum está em torno de R$ 25,00 o metro quadrado, né? Qual o valor para instalar 10 metros quadrados? Olha bem, se 1 é 25 e 10, é uma coisa proporcional. É uma coisa você proporcional. compra mais piso, você paga mais por ele. Exato. É? Então tá ali, olha só, 1 metro quadrado de piso é R$ 25,00. Logo, 10 metros quadrados de piso, eu vou multiplicar pelo valor de 1. Então vai ser vezes R$ 25,00. Então, vou gastar aí para cobrir 10 metros quadrados com piso R$ 250,00. Okay? Justamente, aumenta essa quantidade da área, aumenta também o valor que você tem que pagar, claro. Senão seria inversamente, né? Certo? Vem aqui, pessoal, olha só. Se liga aqui. Inversamente, professor, o que seria? Seria um aumentar e o outro diminuir. Exatamente. Então, por exemplo, é claro que não vai acontecer, né? Quanto mais eu bebo água, menos fica no copo. Exatamente, olha aí, ó. É inversamente proporcional também. Mas vai acontecer da gente falar do inversamente também quando for preciso. A gente pode falar que nem da velocidade, por exemplo. Ó, velocidade, distância. Aumenta a velocidade, diminui o tempo. Se eu aumento ali o tempo para percorrer uma mesma distância, se eu aumento esse tempo, eu vou diminuir a velocidade. Porque eles são inversamente proporcionais. E se eu diminuir o tempo, aumenta a velocidade. Se eu aumentar o tempo, eu vou diminuir a velocidade. E isso é inversamente proporcional. Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Então, inversamente proporcional. Fechado, perfeito. Melhor do que dar água. Né? Vamos continuar, olha só. Outro exemplozinho ali, ó. Olha, em uma gráfica, né, certa impressora, ela vai imprimir 100 folhas em 5 minutos. Mas quantos minutos, então, ela vai precisar para imprimir 1000 folhas? Em 5 minutos, 100 e 1000. Dá até para usar uma regra de 3 na matemática, que já aqui é proporcional, simples, né? Podemos, resolução. Então, 50 minutos, ao multiplicar o número de folhas por 10, devemos também multiplicar o tempo por 10 nesse caso, né? Então, se eu tenho ali, ó, 100 folhas... para 1000 é 10, né? Vezes 10, então 10 vezes 5, 50. Ou podemos fazer aqui, ó. Deixa eu pegar a canetinha. Verde, né? A gente não usa verde. Aqui, ó. 100 folhas. Em quantos minutos? 5. 5 minutinhos. 1000 folhas, X. 1000 folhinhas. Está para X. É assim que professores de matemática fazem. Mas nós podemos fazer isso direto, né? Isso. Não é necessário fazer toda essa continha. Só para nós podermos entender melhor aqui, ó. Isso, 5 vezes 1000. Simplifica-se aqui, olha aí. É a relação que está colocada aqui. Já está os 50. Já está os 50, fechou? Olha aí, ó, dá para encontrar dessa forma também, ok? Porque o que acontece? Eu tenho 100 folhas em 5 minutos, eu vou, olha só, 1000, né, eu vou pegar 10 vezes mais, então eu vou gastar mais tempo. Mais tempo, 10 vezes mais de tempo. Fechado? Vamos ver mais um exemplozinho aqui, que aqui temos. Olha ali, ó. Um automóvel percorre 300 quilômetros com 20 litros de combustível. Caso o proprietário desse automóvel queira percorrer
150 quilômetros somente, né, em vez de 300, quantos litros de combustível serão gastos? É mais ou menos, Décio? No caso, você vai diminuir a quantidade, porque se você precisou de 20 litros para percorrer 300, 150, a metade de 300. Exatamente. É uma lógica bem simples, então vai precisar da metade de combustível. É algo diretamente proporcional, né? Claro que mantendo a mesma média do carro e tal. Isso, exatamente. Aí o carro é meio complicado às vezes, acelera mais. Né? Então, ó, vamos estabelecer um raciocínio lógico. Se percorrer, que nem o professor Décio falou, 300 quilômetros com 20 litros, para percorrer a metade, eu também vou gastar... Precisa a metade. A metade. Né? Logo... Metade da distância, metade da quantidade de combustível. Considerando, né, a mesma velocidade e tal. É só para a gente colocar a relação preço de combustível está hoje, não é boa ideia falar de combustível. E aqui, pessoal, olha só. E vamos falar, que nós falamos lá no início da aula, da inclinação do gráfico, né? Isso. Ó, a inclinação da reta, porque se eu ligar vários pontos no gráfico, eu vou ter uma reta. E a inclinação do gráfico, distância-tempo, lembrando que estamos falando de movimento retilíneo e uniforme. Isso. Né? Tá aqui, ó. Nos fornece o valor da velocidade desse movimento, isto é, representa a variação. Então, olha só, pessoal, liga aqui. Vem aqui com a gente. Variação da distância em função do tempo é a velocidade. Se lá no gráfico da distância, né? Se você no gráfico da velocidade com o tempo, a gente multiplica, acha a distância, certo? Velocidade com tempo, o gráfico da velocidade, então, também vai nos fornecer alguma coisa, né? Sim, o gráfico da distância justamente. também vai nos fornecer alguma coisa, certo? Com certeza podemos utilizar de um jeito ou de outro, né? Vamos ver ali, olha só. Não tem segredo não, vamos lá. Então, tá ali, ó. Nós vamos ter... Ó, o mesmo gráfico que foi colocado como é lá no constante, outro, é uma reta, cada ponto tem que dar o mesmo valor, né? Uhum. E, ó, pegamos aquele gráfico lá do slide passado, né? Então, aqui, para encontrar a velocidade é fácil, né, Décio? Divisão agora, né? Isso, olha só. Já que isso aqui é proporcional, a gente está falando de movimento uniforme, eu posso ver que a cada unidade de tempo, eu estou percorrendo aqui, ó, uma distância de 20. Então, isso significa que a velocidade aqui, né? No ponto A, por exemplo, aqui, olha só. Vai dar 20, né? Vai dar 20. Mas lá no ponto B? No ponto B é diretamente proporcional, né? Então, olha só, se é diretamente proporcional... 80 vai dar 4. Pega aqui e aqui. Também vai dar 20. Também vai dar 20. Qualquer ponto que você pegar tem que dar o mesmo valor, porque a velocidade é constante, é uma reta. Representado por uma reta. Pessoal, é isso que o gráfico nos fala. Então, tá aqui, ó. Tá ali o tempo, distância, 20 metros por segundo. Isso aqui implica, então, olha só, se nós vamos ver na próxima aula, né, Décio? Se eu for desenhar um gráfico aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, aqui fica o eixo do, colocar o tempo aqui, Pode né? ser o tempo, isso. E aqui a velocidade, ok? Vou colocar o zerinho aqui, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, aqui, ó, a velocidade, nesse tempo todo aqui, a velocidade é quanto? 20 já não vai mudar, então é uma reta paralela ao eixo dos tempos. E que nós vimos também nessa aula já, né? Então, para montar esse gráfico aqui, é só você, ó, fazer uma reta paralela. Quer dizer, dependendo das grandezas envolvidas, o gráfico muda, né? Continua sendo uma reta, mas a de lá inclinada e essa paralela. E aqui, se eu fazer a área, eu vou encontrar a distância. A distância, certo? No caso, então, com 4 vai dar 80, que é o valor de 80 que está lá em cima. Então não muda nada, né? Ou seja, de um gráfico eu posso ler o outro, né? Fazer a leitura. E a partir do gráfico também, nós podemos construir, deixa eu apagar aqui, uma função, né, Décio? Sim, a função você tem o início, né? Quiser aí, começa no 0. Vamos colocar aqui, ó, peraí. Deixa eu pegar a canetinha. Ó, distância inicial, velocidade, tempo. Então, tá aqui, ó, a distância é a nossa variável. Começou inicialmente, ó, 0, velocidade, 20. E aqui o nosso tempo. Então, olha só, eu posso tirar desse gráfico a velocidade, eu posso tirar aqui a função. E da função também, se eu substituir esses tempos... Eu posso montar o gráfico, fazendo uma tabelinha, Exatamente. Então, a gente percebe, né, Décio, que uma coisa... Olha só, liga aqui, pessoal. Leva a outra. Uma coisa
leva a outra. Leva a outra. E é isso daí que uma coisa leva a outra, que vai levar a próxima aula que a gente se encontra aqui, né? Lembrando que a nossa aula continua, né? Exatamente, pessoal. Tchau, jovens. Até a próxima. Até daqui a pouquinho.